Vamos aprender com o profeta. Fala, galera top das galáxias, quem fala aqui é o pastor e coach Anderson Dias e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Amigos do Avivamento. E eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos falar hoje e vai te ajudar muito. Mas antes, não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever aí também, que é muito importante, ativar as notificações para que sempre que chegar um vídeo novo, chegue até você e compartilhe para o maior número possível de pessoas, ok? Roda a vinheta para ver o que nós temos hoje. Vamos aprender com o profeta. É isso aí, galera, estamos de volta aqui nos estúdios do Amigos do Avivamento, eu, pastor Anderson. E hoje eu quero dar uma dica muito top para você sobre o jejum. As pessoas têm muita dificuldade em entender jejum parcial, jejum total, qual o jejum, né, que Jesus fazia, o que a Bíblia indica. Vamos lá. Primeira questão, o jejum é uma ferramenta espiritual poderosa. Então lá em Joel capítulo 2, verso 12, diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Pastor, o que é o jejum? É o ato de se aproximar mais de Deus, de se tornar uma pessoa mais forte espiritualmente, adquirindo a inteligência espiritual. Algumas razões importantes para fazermos o jejum. Primeiro, o jejum é importante no desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Você pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 36 ao 37. Eu gostaria que você conferisse também lá em Atos, capítulo 13, verso 2. O jejum, ele é um exercício de autodisciplina sobre os nossos desejos carnais. Então, quando você jejua, você começa a ser forte mais que sua carne e ter mais disciplina, que vai manter em primeiro lugar os seus pensamentos com as coisas de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 6, diz que Deus quer que tenhamos fome de justiça. Amém? Outros propósitos também que nós temos do jejum. Quando Deus não lhe responder às orações acerca de uma necessidade, procure jejuar. Mais um ponto aí. O exemplo que nós temos na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 17, do verso 14 ao 21, foi quando os discípulos eles não puderam expulsar um demônio. Jesus disse que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo... Olha o jejum aí. Ok? O jejum espiritual trabalha em conjunto com a nutrição espiritual, de forma para fortalecer a sua vida. Marque essa palavra, essa frase, nutrição espiritual. A prática do jejum, no sentido bíblico literal, é uma forma de matar a nossa carne. Por exemplo, o homem que ora e que jejua, ele testifica aos céus que ele quer aquilo que ele busca, o reino, a vontade de Deus. Jejuar e orar vão lhe ajudar a vencer as batalhas espirituais. Faça um conjunto disso, a oração e o jejum, porque jejuando nós estamos mais ligados espiritualmente às coisas de Deus. Pastor, o que acontece quando nós jejuamos? Nós nos tornamos sensíveis à voz do Senhor, sensíveis às coisas espirituais, isto é, nós nos aproximamos mais de Deus, fortalecemos a nossa aliança com Deus, tendo mais entendimento espiritual, tendo mais
poder sobre o inimigo, as dificuldades, porque o jejum, ele cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e a sua autoridade até nós. Pastor, eu posso jejuar? Posso começar o meu jejum enquanto durmo? Sim. O nome desse jejum é jejum seco. É um jejum que se faz naturalmente enquanto se dorme. Você nunca ouviu falar desse jejum? É também chamado de jejum bíblico, jejum seco, uma vez que é aquele praticado por diversas figuras na Bíblia. Moisés, ele praticou esse jejum. Você vai poder ver lá em Êxodo, pastor, Moisés jejuando enquanto dormia, em Êxodo 34, 28. E veja também Deuteronômio 9, 18. O próprio apóstolo Paulo praticou o jejum seco. Atos capítulo 9, no verso 9. E o próprio Senhor Jesus Cristo também, ele fez esse jejum. Lá em Mateus 4, 2. Ele ficou 40 dias. Você acha que ele não dormiu nesses 40 dias de jejum? Eis a questão. O jejum cria uma atmosfera chamada de presença de Deus e de sua autoridade presente entre nós. Com isso, consequentemente, os demônios reconhecem e perdem domínio sobre a sua vida. Sem mencionar que o jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Então, se você quer que as respostas venham logo, eis aí o jejum. Ao fazermos isto, estamos fortalecendo-nos mais. E quando o nosso espírito está forte, nós passamos a tomar decisões melhores. Nós tomamos posse de autoridade sobre o mundo espiritual. 4 coisas que acontecem no mundo espiritual durante o jejum. Primeiro, você fica mais sensível à voz de Deus. Sabia disso? Quando você jejua, você fica mais sensível à voz de Deus. A melhor coisa a se fazer durante o jejum é orar. É ler a Bíblia enquanto você está jejuando. Pois em jejuando você passa a entender melhor as coisas. Pastor, mas e no meu caso que eu trabalho? Então vamos lá, caso no momento do jejum você esteja com uma tarefa, por exemplo, trabalhando, esteja em espírito pela meditação, mente. Então você está ali, pensando nas coisas de Deus enquanto trabalha, faz uma coisa, tá entendendo? Mentalmente. Se possível, pega o fone, liga no seu celular e fica ouvindo a rádio durante esse período do jejum. Vai te criar uma comunhão. Pastor, no meu serviço não pode. Então, mentalmente, fique em comunhão. Ok? Isso vai te ajudar muito. Segunda coisa que acontece no mundo espiritual durante o jejum. Satanás, ele vai te tentar, vai te perseguir. Satanás vai fazer de tudo, de todas as maneiras para te impedir você de concretizar esse jejum, chegando ao propósito final, que você firmou com Deus. O texto de Marcos, ali no capítulo 1, do verso 12 e 13, nos revela isso. Jesus ficou ali por 40 dias em jejum. E a Bíblia nos afirma que as feras daquele deserto e Satanás estavam no deserto para tentar Jesus. Mas os anjos serviram a Jesus. Os anjos te acompanham quando você está jejuando. Sabia disso? Você está entendendo o que eu quero te dizer? Satanás vai sim tentar durante esse jejum, mas o Deus soberano, poderoso, ele dará ordem aos seus anjos para te servirem e te guardarem. Outra coisa que acontece no mundo espiritual, as pessoas involuntariamente possuídas por espíritos perturbadores vão lhe tentar. Olha só que coisa. Durante o jejum, Satanás tenta a gente para principalmente cairmos no lamaçal do pecado. Ele coloca coisas e
até pessoas em nossas vidas com o intuito de nos fazer quebrar o propósito com Deus. Outra situação comum de acontecer quando nós jejuamos, e eu sei bem disso, as pessoas começam a oferecer banquetes, comida, doce, lazer, aparece de tudo. Lá aquele churrasco que ninguém nunca te convidou vai aparecer. Uma outra coisa que acontece também no mundo espiritual quando jejuamos, as bênçãos de Deus, elas descem mais rápido, elas descem com força à sua vida. Por quê? Porque a prática do jejum bíblico não é pautada em trazer apenas bênçãos espirituais, mas também bênçãos físicas, ok? Para terminarmos, quantos tipos de jejum, pastor, tem na Bíblia? 3. O jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. O jejum, lembre bem, ele ajuda a você se concentrar um pouco mais nas coisas de Deus. Você pode realizar qualquer um desses jejuns, o total, o jejum com água ou o parcial, desde que sua saúde permita. Lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde, ok? Vale muito bem lembrar isso daqui, frisar isso. O jejum total. O jejum total é quando você não come nem bebe nada durante aquele período. Esse tipo de jejum foi praticado por Esther, antes de ela falar com o rei da Pérsia, para salvar o seu povo. Você pode notar lá em Esther, capítulo 4, do verso 15 ao 16. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, ok? Atenção! Preste atenção, passar mais tempo em jejum total poderá causar danos graves à sua saúde, não é esse o objetivo. Seja prudente, ficar doente não glorifica a Deus. O jejum com água. Esse é o tipo de jejum mais comum, em que você não come nada, mas bebe água ou líquidos. Jesus provavelmente praticou esse jejum durante os seus 40 dias no deserto, antes de começar o seu ministério. Você pode ver lá em Mateus, vou repetir o texto, 4, do verso 1 ao 2. O jejum com água, ele pode ser praticado por períodos de tempos mais longos que o jejum total, ok? O jejum com água. Quando o jejum dura longas horas, é bom beber também outros tipos de líquidos, para o corpo não entrar em choque. Uma limonada, um suco de fruta, legumes também podem ajudar você a manter esse jejum mais prolongado. E o último tipo de jejum, que eu quero falar um pouco mais sobre ele, o jejum parcial. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, alguns alimentos, comendo de forma mais simples, moderada e reduzida. Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, antes de receber uma visão sobre o futuro. Você pode ver lá em Daniel, capítulo 10, do verso 2 ao 3. Então, aprenda com Daniel. Jejum traz visão, respostas e revelação. O jejum parcial, que é o que nós estamos falando aqui, ele pode durar algumas longas horas sem danos para a saúde. No jejum parcial, você escolhe que tipo de alimento você não vai comer durante algum tempo. Eu vou falar sobre isso. Se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é mais seguro que o jejum total ou o jejum com água. Nós temos no Amigos do Avivamento os nossos jejuns temáticos. Preste atenção nesses jejuns temáticos. Toda quarta-feira nós temos o jejum da prosperidade, a riqueza que vem da mão de Deus. Toda quinta-feira nós temos o jejum da cura, o jejum do Jeová Rafá, porque somente Deus cura, somente Deus sara. Toda sexta-feira o jejum da libertação. Hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta.
Então já fizemos o jejum da libertação. Todo sábado, o jejum do avivamento, a busca dos dons do Espírito Santo. Eu aconselho você, nesses temas de jejum, jejuar pelo menos 4 horas. Se possível, não comendo nada. Se você fizer as 4 horas, tiver alguma dificuldade, coma a cada 2 horas. Isso no jejum de quarta, quinta, sexta e sábado. Nossos jejuns temáticos, ok? Ou tire uma refeição. Vou tirar o café da manhã. Vou tirar o almoço. Vou tirar a janta, ok? Esse é o jejum temático. Agora preste atenção. Nesse período você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. Então a rádio pode ajudar, tá entendendo? Meditação, pense nas coisas de Deus durante o jejum. Agora, todo dia 7, e nós vamos terminar aqui o vídeo, nós fazemos o jejum do dia D. Aí já são 12 horas de jejum, todo dia 7, independente do dia que cai da semana. Todo dia 7, nós temos as 12 horas de oração e as 12 horas de jejum. O dia D, o dia da decisão, o dia do tudo ou nada. Esse jejum de 12 horas, você pode comer de 2 em 2 horas. Se você tiver um problema mais agravante de saúde, de 1 em 1 hora, de 3 em 3 horas. Ou você pode fazer como eu vou fazer nos jejuns das 12 horas. Eu vou comer apenas legumes, frutas e suco, tudo reduzido. Então um suco de laranja, um suco de limão reduzido, nada de copo cheio. Eu posso fazer isso de 1 em 1 hora, de 2 em 2, de 3 em 3, não sei. Ok? E eu vou comer legumes, frutas, um chuchu refogado, chuchu de salada de chuchu, tomate, muito alface. Então nessas 12 horas eu vou passar esse tipo de jejum, que é o jejum parcial. Ok? Espero que te ajude. Nosso tema de hoje foi jejum. Shalom. Deus abençoe. Neste dia 7, será o dia D, o dia da decisão profética. Neste dia teremos nossas 12 horas de oração, nossas 12 horas de jejum, 12 horas da nossa rádio no ar ao vivo. Vai ser sobrenatural, não fique de fora. Dia D, o dia da decisão profética.